Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar do massacre na escola fundamental Sandy Hook. Essa escola fica nos Estados Unidos e é mais uma escola que sofreu um ataque gigante nos Estados Unidos. Meu plano era fazer esse vídeo justamente contando como que foi toda a dinâmica do massacre, porém, depois que eu comecei a estudar e me aprofundar sobre, eu resolvi falar sobre o Adam Lanza, o responsável de 20 anos pelo massacre. Então, gente, o que acontece é que muitas vezes a gente vê as coisas a respeito do massacre, vocês podem encontrar com muito mais facilidade aí na internet, do que pessoas falando sobre o responsável por isso e por que ele fez isso. O que aconteceu durante a vida inteira dele que ele fez isso? Vocês vão perceber aqui comigo que o buraco é muito mais embaixo, tá? Então, fica aqui comigo e vem descobrir as loucuras do Adam Lanza. Oi, oi, eu sou a Paula e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso onde eu te conto fragmentos de histórias reais, histórias criminais, histórias curiosas e bizarras. E hoje eu não poderia deixar de falar sobre o Adam Lanza. Adam Peter Lanza nasceu no dia 22 de abril de 1992 em Exeter, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Seus pais eram o Peter e a Nancy Lanza. O casal se conheceu na high school e eles se casaram muito cedo. O que acontece é que esse casal, ele era um casal de classe média, então eles não conseguiriam bancar faculdade para os dois. Então eles resolveram fazer o seguinte: a Nancy, ela abriu, logo que eles casaram, uma lavanderia, um negócio próprio, enquanto o Peter, ele foi para a faculdade e ele começou a estudar negócios na faculdade. Eles tiveram, no início do relacionamento, uma vida realmente muito apertada, mas no final das contas deu tudo certo, já que o Peter, quando se formou, ele se tornou um executivo muito bem sucedido. Então eles tiveram 2 filhos. Eles tiveram o Kyle, que é o filho mais velho, e depois eles tiveram o Adam. E o Adam, ele era um filho que ele requeria muito mais atenção dos pais, então a Nancy parou de trabalhar para ter dedicação total aos filhos e à casa, já que o Peter podia proporcionar uma boa vida financeira para todos eles. O que parecia ser o melhor dos mundos para Nancy se tornou uma rotina bem exaustiva, principalmente por conta das necessidades especiais do Adam, como, por exemplo, ele só foi falar suas primeiras palavras depois dos 3 anos de idade. No início, ele meio que criou uma linguagem própria. Então, ele realmente fazia alguns murmúrios, falava algumas palavras que ninguém entendia, que na cabeça dele fazia sentido, mas na cabeça de mais ninguém fazia sentido. Então ele foi acompanhado por especialistas esses que diziam que ele não tinha problema nenhum, que isso era só uma forma dele tentar se comunicar, mas era a forma própria do Adam de se comunicar. Como ele viu que isso não estava surtindo efeito, que ninguém entendia o que ele queria, do jeito que ele queria, ele parou, né, de fazer esses barulhos e depois dos 3 anos só que ele começou a falar, né, o inglês normalmente. Comunicação para o Adam sempre foi uma coisa muito difícil e isso gerou frustração para ele a vida dele inteira. E ainda pequenininho, o Adam ele começou a apresentar outras coisas comportamentais, como por exemplo, ele começava a ficar frustrado com as coisas e ele começava a se bater, batia na própria cabeça de forma frequente e de forma incansável. Além disso, ele também fazia alguns movimentos repetitivos, né? Então ele fazia algum movimento e aí ele fazia o mesmo movimento várias e várias vezes seguidas. Ele também era um menino muito sensível a várias coisas. Uma delas era cheiro, e começou com um cheiro bem mais forte, ele sentia um cheiro muito mais forte do que todo mundo, e às vezes ele falava que ele estava sentindo um determinado cheiro que mais ninguém sentia, só ele. E ele realmente ficava muito incomodado com esses cheiros diferentes que ele sentia, principalmente quando eram cheiros fortes e desconhecidos por ele. Ele também era bem sensível ao toque de coisas diferentes, por isso as roupas dele todas tinham que ser de algodão, e quando ele ganhava roupas, ele sempre pedia para a mãe dele tirar linhas, bordados e também etiquetas, né? Porque às vezes, por exemplo, tem um pequeno bordado na roupa e aí ficava encostando na pele dele e ele tinha agonia disso, ele não gostava, então ele sempre pedia para a mãe dele para remover.
Se não fosse possível remover, ele nem usava aquela roupa. Mais tarde, o menino foi diagnosticado com TDS, ou seja, transtorno de disfunção sensorial, que é basicamente quando o cérebro não é capaz de processar corretamente os estímulos sensoriais que aquela pessoa tem. Isso tem um dado estatístico que afeta de 5 a 15% das crianças entre 3 e 10 anos, e é muito mais comum nos homens. A gente tem até um caso bem comum recentemente, né? A Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso vieram a público falar que o filho deles, o Blaise, ele tem isso. Então, o que acontece? Quando a criança tem isso, a criança ela pode reagir mal a várias coisas. Então, tem crianças que reagem mal a barulhos diferentes, barulhos de insetos, por exemplo, como é o caso do menininho lá, da Giovanna e do Bruno. Mas aqui no caso do Adam, ele não gostava nada de barulhos, ele não gostava de cor forte, ele não gostava de nada que fosse assim muito para ele, sabe? Então, por exemplo, luz solar para ele não gostava. E não é à toa que o menino, desde novinho, ele pegou saco de lixo e ele tampou todas as janelas do quarto dele, porque ele não gostava daquela luz refletindo nos olhos dele. Uma das coisas também que acabou acontecendo é que ele não conseguia acompanhar bem as aulas, porque os livros, as apostilas e tudo de criança, normalmente é sempre muito colorido, tudo muito forte, e aquilo incomodava demais ele, então ele não conseguia acompanhar as aulas. A mãe dele, a Nancy, ela era uma mulher que queria muito que o filho dela se misturasse ali, que ele fosse um filho normal, né? Então, ela fazia de tudo para ele continuar conseguindo acompanhar as aulas, continuar conseguindo ir na escola. Então, uma das coisas que ela fez foi que ela pegou os livros, né? Ela tirou xerox de todos os livros em preto e branco, e assim o Adam conseguia acompanhar bonitinho as aulas. Depois que tudo aconteceu, as pessoas criticaram muito a mãe do Adam, justamente porque ela queria muito, ela insistia muito para ele se encaixar como uma criança normal, como uma adolescente normal. Ela queria que ele fizesse coisas que todo mundo fazia, então ela estava sempre tentando intervir em algumas coisas. E claro, ela respeitava ele, mas ela sempre batia o pé com várias coisas. Então, por exemplo, às vezes ela tinha um diagnóstico, ela ia procurar outras pessoas, outras opiniões para isso. Às vezes o menino reclamava de alguma coisa e ela tentava insistir naquilo quando ela via que não dava mesmo, aí ela tomava uma providência a respeito. Então as pessoas, elas, depois que tudo aconteceu, né, as pessoas criticaram ela demais. Bom, lembra que eu contei para vocês que o menino tinha problema com luz forte e ele tampou toda a janela, né, do quarto dele e tal? Isso, gente, trouxe problemas para ele, obviamente, porque nessa etapa da vida dele, ele ia da escola para casa, de casa para escola. E aí, que ele chegava em casa, ele ficava no quarto dele, porque o quarto dele era escuro e tal. E a falta de exposição à luz solar trouxe várias coisas maléficas para a vida dele, tanto de saúde física como de saúde mental também. Afinal de contas, a gente tem hormônios, a gente tem questão de estresse, de ansiedade, e tudo isso está ligado aí também à regulação, né, do nosso corpo. E a luz solar ajuda muito nessa regulação. Bom, o menino, gente, ele não aguentava barulho, ele não aguentava crianças gritando, ele não aguentava pessoas com roupas coloridas, tanto é que ele mesmo só usava cores mais neutras, mais apagadas, como é o caso do preto, do caqui, do branco, do cinza. Ele só usava cores mais assim, e os colegas dele estavam sempre usando tipo um rosa choque, um azul bem forte, né, sempre com cores muito fortes que incomodava ele. Então, ele se isolava cada vez mais. Ele não queria aparecer em público, ele não queria ter que lidar com barulho, ter que lidar com cores fortes incomodando ele o tempo todo. Então ele ficava basicamente no quarto. Ele só saía ali do quarto para ir para as consultas médicas dele e também para ir para a escola, né? Por exemplo, a mãe dele chamava ele para ir num restaurante para comer, ele preferia não ir. A mãe dele chamava ele para poder ir fazer compras para casa, ele preferia não ir. Então ele estava realmente se isolando do mundo. Bom, quando o Adam tinha 6 anos de idade, ele e a família dele se mudaram para uma cidade chamada Newtown, que ficava em Connecticut, porque o pai dele recebeu uma proposta irrecusável de emprego. Quando isso aconteceu, a mãe do Adam ficou muito feliz, porque ela pensou,
meu filho aqui ele é isolado, eu acho que ele sofre bullying na escola por conta dos problemas dele. Na nova cidade ele tem uma nova chance, começando do zero. Então ela estava bem feliz pelo Adam para começar ali essa nova etapa da vida. E aí o Adam e o irmão dele foram matriculados na Sandy Hook, que é uma escola fundamental ali da cidade. Inclusive, essa escola ficava bem próximo ali da casa da família. Feliz também por conta do casamento dela, porque nessa altura do campeonato, a Nancy brigava muito com o Peter. Eles tinham várias e várias discussões, isso porque a Nancy estava exausta de ter que cuidar de uma casa, de 2 filhos, sendo que um dos filhos estava com necessidade especial, né? Então ele tinha uma demanda muito maior. E ela sempre discutia com o marido, porque o marido ele ficava muito tempo trabalhando para ele conseguir, né, pagar tudo e dar uma vida boa para a família. Mas ela sempre solicitava a presença do marido, ela achava que com o marido mais presente, os meninos, né, eles poderiam desenvolver mais e tal, principalmente o Adam. Então eles estavam sempre discutindo, porque por um lado era bom ele estar em casa, mas por outro ele também precisava trabalhar para conseguir sustentar a família. Então, indo para esse emprego que pagava muito melhor, ela ficou bem feliz, achando que as coisas iam melhorar no casamento dela também. Bom, o que a mãe do Adam não imaginava é que essa mudança seria difícil tanto para o Adam como para o outro filho também, o Kyle, porque nessa escola nova já existiam os grupinhos pré-existentes, então era muito mais difícil entrar num grupinho fechado e formado do que fazer os amigos, né? Então, ali eles tiveram uma dificuldade bem maior. Porém, para alívio dos pais, o quadro do Adam estava melhorando cada vez mais. Ele era um menino que ele era ótimo na escola, ele tirava ótimas notas, ele era considerado uma criança extremamente inteligente, muito acima dos demais. Então, ele estava se dando muito bem nessa questão na escola. Os pais, eles suspeitavam que o filho sofria bullying na escola. Desde sempre, desde aquela antiga escola. Só que o menino, ele nunca falou nada, ele nunca se queixou, ele nunca reclamou para os professores, ele nunca escreveu nada a respeito nos trabalhos da escola. Então, a gente não tinha nenhum tipo de evidência que ele realmente sofria bullying por conta da condição dele. Mas também tem gente que acha que ele simplesmente não percebia o bullying e o isolamento que as crianças faziam com ele ali, por conta da condição dele, que ele não ficava prestando muita atenção, ele ficava pensando em outras coisas totalmente diferentes. Ele tinha médico que acompanhava ele, tinha os pais, e ninguém nunca soube de nada, pelo menos não nenhuma queixa que tenha vindo do menino. Quando ele fez 9 anos, uma coisa na vida deles mudou completamente, que foi que os pais deles se separaram. Então, o Adam, ele passou a ver o pai dele só de final de semana. Ele ia para casa do pai dele, eles ficavam jogando videogame juntos e tal, mas era muito raro, ainda assim, ele ir para a casa do pai e, né, ficar com o pai. Muitas vezes ele ia para a casa do pai e ficava sozinho. E o que acontecia na casa dele também, né? Ele ficava mais dentro do quarto, sozinho, isolado. O pai trabalhava demais, então ele quase não convivia muito com o pai dele. Por incrível que pareça, por conta das condições dele e da forma com que ele lidava com outras crianças, o Adam conseguiu fazer um amiguinho na escola. Os pais ficaram super felizes, porém, o Adam, com a ajuda desse amiguinho, eles escreveram um livro que chama O Grande Livro da Vovó. O que acontece, gente, é que esse livro, mesmo eles tendo 9 anos de idade, era um livro repleto de violência. Era um livro que falava que a vovó, ela acabava com a vida de todas as crianças que se aproximavam dela com a bengala dela. Depois, mais pra frente em entrevista, o Peter, o pai do Adam, ele até fala que o Adam tentou vender esse livro para outras crianças e não conseguiu, obviamente, porque quando os adultos souberam qual era o teor daquele livro, todo mundo repreendeu o Adam. Bom, com o passar do tempo, o Adam, ele foi desenvolvendo outros problemas psicológicos, inclusive ansiedade. Ele ficava extremamente ansioso, principalmente diante de multidões. E isso foi fazendo com que ele abandonasse todos os hobbies que ele tinha. Foi nessa época também que ele avisou que ele não estava mais disposto a participar de nenhum tipo de evento comemorativo,
nem mesmo o Natal ou o aniversário dele, porque ele simplesmente não gostava de muita gente reunida. O menino simplesmente frequentava a escola nessa época, ele chegava em casa e ficava no videogame, no mundinho dele. Era só isso que ele fazia. Com o tempo, isso estava irritando tanto ele, a ansiedade dele estava ficando tão grande de frequentar aulas com muitas crianças, de sair no refeitório e ter muita gente no refeitório, que estava começando a prejudicar as notas dele. Os pais dele foram orientados a tirar ele da escola, mas eles resolveram insistir. Então eles tiraram o Adam dessa escola, da Sandy Hook, e matricularam o Adam numa escola que era particular e que era uma escola cristã. Então tinha muito menos turmas e as turmas eram muito menores. Ele, ainda nessa escola, ele continuava escrevendo as suas histórias, e aí uma professora dessa escola percebeu que o tipo de história que ele escrevia para os trabalhos e tudo mais eram histórias que não eram compatíveis com a idade dele. Por quê? É normal que crianças, principalmente meninos, coloquem um pouco de violência nas histórias deles. Porém, o Adam, ele colocava demais e coisas extremamente detalhadas, coisas que só um adulto, por exemplo, conseguiria fazer. Então, essa professora conversou com a mãe do Adam e aí falou com ela que ele precisava urgentemente passar por terapia. E aí foi isso que ela fez. Ela colocou o Adam no psicólogo e o psicólogo foi categórico. Ele falou: o Adam não pode ficar frequentando escola. Ele é uma criança que a escola retarda o aprendizado dele e também piora os transtornos mentais que ele tem. Foi aí, então, que a mãe do Adam tirou o Adam da escola e começou a dar aulas em casa para ele. O menino que era isolado ficou absurdamente mais isolado ainda, né, dentro de casa. Mas, ainda assim, né, eles estavam seguindo ali as orientações do psicólogo. Gente, nessa altura, o Adam só saía para ir no médico e no psicólogo quando tinha. Então, ele ficava basicamente o dia inteiro dentro de casa, no mundinho dele, jogando um jogo de videogame chamado Warcraft. E ele também ficava na internet, ele começava a pesquisar várias coisas, e foi aí que ele começou a pesquisar conteúdo de massacres, que nem o massacre de Columbine, por exemplo, que foi um dos conteúdos que ele ficou simplesmente alucinado. Nessa época que o Adam estava em casa, o toque dele começou a piorar. Então, ele tinha toque com limpeza e ele tinha toque com roupas. Era muito comum ele trocar de roupas várias e várias vezes por dia e pedir para a mãe lavar logo em seguida. E também era muito comum ele estar lá limpando o quarto dele o tempo todo, ou pedindo para a mãe dele limpar o quarto dele, porque ele achava que o quarto estava sujo. O quarto dele é uma coisa que a gente precisa comentar aqui. Por quê? Porque o quarto do Adam era um quarto que ele não tinha identidade nenhuma. Era um quarto que estava tudo sempre muito bem arrumado, sempre no lugar, porque ele não conseguia ver nada fora do lugar. Então, se tinha alguma coisinha assim fora do lugar, ele ia lá, ele parava tudo que ele estava fazendo, enquanto não ficasse do jeito que ele queria, ele não sossegava. E foi nessa época também que ele começou a ter algumas coisas como ele chegava a trocar de meia 20 vezes no dia. Ele também lavava tanto a mão dele, porque ele achava que estava suja, que a mão dele começava a ter problema de pele, a rachar também, até despelar em alguns lugares, porque ele lavava a mão constantemente. O tempo foi passando e quando chegou próximo dele participar do ensino médio, ele resolveu que ele estava pronto para voltar para a escola. Então ele decidiu, conversou com a mãe dele, e a mãe dele achou ótimo isso. Então, mesmo com o psicólogo falando que não era para ele voltar, ele resolveu voltar para o ensino médio. A coisa que precisa ser dita é que ele não foi aceito para participar do baile de formatura das pessoas da turma dele. Então, ia ter um baile, né, os bailes americanos têm dança e tal, e ele gostava muito de dançar. Inclusive, sabe aqueles brinquedos de Playzone que tem, uma luz assim, a pessoa tem que bater no pé, aqueles brinquedos de dança? Pois é, então ele gostava muito daquilo, ele era viciado naquilo, direto ele era visto nesses lugares brincando com aquilo lá. E ele era bom, ele era muito bom, inclusive. E aí, como ele não foi aceito para ir no baile, a mãe dele comprou um tapete daquele negócio lá para ele e instalou lá no quarto dele, o que fez com que, quando ele, pelo menos, como ele era viciado naquilo, ele saía para jogar aquilo lá, agora ele não precisava fazer isso mais, ele podia simplesmente ficar no quarto dele, dançando, jogando, enfim, e ele ia ficar lá o tempo todo no quarto.
Bom, agora que ele estava no ensino médio, ele ia para a escola e o tempo todo ocioso que ele tinha, ele estava na casa do pai dele ou na casa da mãe dele, mas sempre jogando videogame e sempre na internet. E ele continuava sendo amante daquele conteúdo de assassino em série, né? A gente gosta desse tipo de conteúdo, por isso que falamos sobre isso aqui. A gente fala mais pela história e não por admirar, pelo menos esse é o meu caso, né? Eu gosto de contar a história e não admiro esse tipo de gente. Mas no caso dele, ele queria saber da história, ele admirava os assassinos, ele admirava a coragem que os assassinos tinham. Ele era um cara que ele tinha uma planilha no computador dele com mais de 500 casos, falando sobre quem foi o responsável, qual arma que ele utilizou, quantas vítimas que aquela pessoa teve e por aí vai. Então ele realmente era obcecado nesse tipo de assunto. Inclusive, ele era obcecado por 2 casos em especial que eu já até contei aqui nesse canal. Um é o massacre de Columbine e o outro era a história do Travis, que é um chimpanzé. E ele era obcecado por essa história do Travis, o chimpanzé, principalmente foi mais para frente, né? Isso não aconteceu enquanto ele estava no ensino médio, porque ainda não tinha acontecido essa história. Essa história aconteceu em 2009 e o caso de hoje aconteceu em 2012. Mas nessa época que ele estava no ensino médio ainda não tinha acontecido. Mas mais para frente ele começou a ficar obcecado porque ele se via no Travis, porque assim só em um resumo bem resumido mesmo. A história do Travis é que ele era um chimpanzé e ele foi criado como uma criança, ou seja, ele nunca se encaixava em nada por mais que a família tentasse. E o Adam, ele se sentia assim, né? Ele se sentia um Travis da vida, porque os pais dele estavam ali sempre tentando que ele se encaixasse, que ele se misturasse, e ele era diferente, as pessoas não conseguiam compreender que ele era uma pessoa diferente, que ele não conseguia, por mais que tentasse se misturar às outras pessoas. Não preciso nem dizer que uma das obsessões do Adam era armas. Só que essa obsessão, ela vem de casa, porque a mãe, a Nancy, ela sempre gostou muito de armas, inclusive ela tinha um armário cheio de armas em casa e também tinha um monte de munição. Por quê? Ela sempre trouxe esse hobby para os filhos dela. Então ela direto levava os meninos para fazer tiro ao alvo e ela gostava de ter ali um monte de munição em casa para que eles pudessem praticar tiro ao alvo também, porque eles moravam ali num lugar mais isolado, então dava para eles colocarem ali garrafa e tal e treinar o tiro. Então essa obsessão vem de casa. Claro que o Adam era um pouco além ali da Nancy, que só gostava de arma, gostava de atirar, gostava de mirar nas coisas e acertar. Mas o Adam, ele conhecia todo tipo de arma possível, como que usava tal arma, enfim, ele sabia tudo a respeito disso, porque ele era obcecado por isso. Ele era obcecado por missões militares, então ele estava sempre por dentro de tudo que acontecia nesse mundo de arma. Bom, ao longo do ensino médio, o Adam ele foi apresentando uma melhora muito grande, né, gradativa, porém uma melhora assim surreal para as pessoas que conviviam com ele, o que foi muito bom e um alívio para os pais dele. Ele conseguiu se formar com facilidade no ensino médio, inclusive os professores achavam que ele era um gênio, ele era um menino muito inteligente, e ele também conseguiu bolsa para estudar em uma universidade. Ele foi para a faculdade, só que lá na faculdade ele teve uma piora gigantesca, então ele ficou cursando a faculdade só por um ano e depois voltou para casa da mãe dele. Bom, e foi nesse ponto que a vida do Adam, que já era louca, começou a ficar ainda pior. Ninguém sabe o que aconteceu de fato, mas os especialistas acreditam que foi alguma coisa muito traumática para ele, que ninguém nunca soube o que aconteceu, que o Adam, ele parou de falar permanentemente. Ele não falava com mais ninguém, e quando as pessoas começavam a falar com ele, ele tampava a boca, ele não queria falar com mais ninguém, e ele se comunicava com as pessoas somente por e-mail. Também proibiu que qualquer pessoa subisse no quarto dele, inclusive a mãe dele, para limpar o quarto mesmo. Ele não queria a presença de ninguém ali, ele mesmo ia fazer as coisas que precisavam ser feitas ali no quarto dele. Como ele era obcecado pelas missões do exército americano, ele tentou entrar no exército, mas obviamente que com todos esses problemas mentais, o exército não admitiu o Adam. E ele e o pai dele pararam de se falar, porque o Adam, depois que ele foi negado no exército, ele quis fazer em conjunto 5 cursos diferentes, e o pai dele falou que não, que era melhor ele fazer um só, que ele não ia conseguir dar continuidade e ser bem sucedido nos 5.
Então o Adam resolveu parar de falar com o pai dele e cortou relações. O pai dele depois fala em entrevista que ele tentou diversas vezes ter contato com o menino, mandava e-mail para ele direto, ia na casa, mas o menino não recebia ele e também não respondia mais nada do que o pai dele falava. Em meio a tudo a isso que estava acontecendo, o irmão do Adam, ele se mudou, ele foi para Nova York porque ele conseguiu um emprego muito bom lá. Então agora o Adam morava só com a mãe dele. Bom, e como eu falei para vocês, gente, a mãe dele, até nessa época, que agora ele já tinha 20 anos nessa altura da história, a mãe dele sempre queria fazer com que ele fosse uma pessoa normal. Então a mãe dele deixava ele com acesso a carro, deixava ele com acesso ao armário de armas, caso ele quisesse praticar tirar o alvo. Então ele tinha acesso a tudo que tinha na casa dele, tudo que um adolescente normal nos Estados Unidos, como carro, por exemplo, tem acesso. Outra coisa que a mãe dele fazia, assim, com certa frequência, é que às vezes ela viajava, como ela não trabalhava, né, ela tinha esse tempo, assim, ela viajava e ficava um tempo fora e deixava o Adam sozinho, porque na maioria das vezes ele não queria ir junto. Então, alguns dias antes do acontecido, a mãe dele foi para a casa de fazenda que a família dela tinha e ficou por lá por alguns dias. E um dia antes do acontecido, ela volta para casa. Ela voltou para casa, estava exausta. Ela tentou dar um oi pro Adam, ele não respondeu, né, porque ele não falava com ninguém. E ela vai pro quarto dela, toma um banho, deita e começa a ler e simplesmente apaga. Nesse dia, mais cedo, o Adam, ele pegou o carro e aí ele passou na frente da escola fundamental de Sandy Hook e ficou lá por alguns minutinhos observando. Depois, ele simplesmente saiu de lá. Ninguém sabe se ele foi lá para fazer alguma coisa específica ou se ele foi lá para poder ver alguma coisa que ele precisava ver, porque ele já tinha premeditado o ataque. Inclusive, ninguém sabe se o ataque foi premeditado ou se foi impulsivo. Só sabe que ele esteve lá na escola no dia anterior pela manhã por conta do GPS do carro. No dia seguinte, o Adam, ele acorda, ele troca de roupa, ele coloca roupa preta, então ele coloca uma calça preta com bastante bolso, ele coloca 2 blusas pretas, ele também coloca colete multifuncional, ele coloca um chapéu e coloca um casaco que era bem parecido com o casaco das Forças Armadas Americanas. Então ele vai até o armário de armas, ele pega um rifle e ele chega lá no quarto da mãe, que ainda estava dormindo, e ele dá 4 tiros na cabeça dela, cessando a vida dela instantaneamente. Depois disso, ele volta pro quarto, ele abre o computador dele, ele destrói o HD do computador, ele destrói toda e qualquer evidência de qualquer coisa e ele coloca todas as armas que tinha dentro do armário de armas dentro do carro da mãe dele. O carro da mãe dele era um Honda Civic preto, então cabiam todas as armas lá no porta-malas e ele pegou 2 rifles e 2 revólveres e muitas balas. Então ele volta no quarto dele, ele pega um óculos escuros por conta da claridade que ainda incomodava ele, e ele também pega ali um protetor auditivo, esses comuns que eles usam, né, para praticar tirar o alvo. E aí ele segue para Sandy Hook. Na década de 90, tiveram muitos ataques a escolas nos Estados Unidos. E desde então, a maioria das escolas, elas contam com sistemas de proteção. E na Sandy Hook era a mesma coisa. Então, antes de ter acesso à porta da escola, existia um vitral, e aí sim tinha acesso à porta, né, que também era de vidro, ali da escola. E para ele ultrapassar esse vitral, ele deu um tiro ali, e esse tiro despertou a atenção da diretora e também da psicóloga da escola, que foram ver o que estava acontecendo. Elas já imaginavam, mas elas queriam impedir qualquer coisa. Quando elas chegam, o Adam vê elas e ele atira contra elas e os tiros são fatais. Bom, o Adam, ele entra em 2 salas de aula e ele também entra num banheiro. Eu não vou detalhar muito, gente, porque tudo isso aqui envolve crianças e é uma coisa muito pesada, né? Nosso intuito aqui é mais falar sobre o Adam do que falar sobre o massacre, né? Vocês conseguem encontrar muitas e muitas reportagens sobre o massacre. Então, se você estiver interessado em ver, eu vou deixar algumas aqui, mas assim, eu não quero falar tintim por tintim, igual eu falei lá no massacre de Columbine. Então ele entra em 2 salas, ele entra num banheiro também, ele
acaba com a vida de nada mais, nada menos que 26 pessoas dentro daquela escola, sendo que a maioria eram crianças entre 6 e 7 anos. Quando o massacre estava acontecendo, o zelador da escola e uma professora ligaram para a polícia e a polícia se prontificou em ir. Eles realmente chegaram rápido, em menos de 4 minutos eles já estavam ali na escola. O Adam escutou que a polícia estava ali e ele não queria ser preso, obviamente, então ele decide acabar com a própria vida. Ele pega o revólver, ele dá um tiro na própria cabeça. O ataque todo durou 5 minutos e teve esse tanto de vítima. Se for contar com o Adam e com a mãe dele, tiveram 28 vidas perdidas naquele dia. Depois, em entrevista, o pai do Adam, o Peter, ele falou que ele sentia muito por tudo que tinha acontecido e ele também falou que ele desejava do fundo do coração dele que o filho dele nunca tivesse nascido. Ele pediu desculpas imensas para todo mundo da população da cidade, com ênfase em todas as famílias que foram afetadas por conta da atitude do filho dele. Bom, o que acontece, gente, nesse caso, é que muito se fala da forma com que a mãe do Adam criava ele, com que ela pressionava ele para fazer algumas coisas, como ser uma criança e um adolescente normal, né? Então, as pessoas acham que ela não deveria ter isolado ele como isolou, as pessoas acham que ele deveria ter passado por muito mais terapia do que ele teve, e a mãe dele se negava, de certa forma, a acreditar que o filho dela tinha certos problemas. Então, muita gente fala que o grande problema dessa história toda foi a forma com que a mãe criou o Adam, e a mãe deixava ele, ela percebia que ele estava piorando, e ela não fazia nada a respeito daquilo. O Adam não tomava medicações para várias coisas, então ele precisava de muito mais terapia do que ele fazia, porque ele fez terapia sim, a gente falou isso aqui, ele fez terapia sim, mas em alguns momentos da vida, e a gente percebe que depois que ele voltou da faculdade, principalmente, que ele parou de falar, ele precisava de muito mais, ele tinha muito mais necessidade de ir para terapia, ele tinha muito mais necessidade de ir para o médico, talvez até internar por algum motivo, né? E a mãe dele se recusava a tudo isso, inclusive deixava ele sozinho, com acesso à arma, com acesso a carro e tudo mais. Então, assim, gente, é lógico que a gente não pode culpar pais, né? Porque pais querem fazer o bem sempre para os filhos, proteger sempre os filhos, mas pais também têm que entender as limitações e as necessidades dos filhos. Então, essa é a discussão que é criada sobre todo esse caso, né? É o que as pessoas sempre estão falando a respeito desse caso, é como que a mãe dele deveria ter se posicionado diferente em diversas situações. Bom, gente, eu quero saber o que você acha. Eu quero saber se você acha que isso daí, a mãe dele não tem nada a ver com isso, que não teria como prever, porque a gente tem que pensar nisso também, né? A pessoa nunca poderia prever que isso iria acontecer. Então é isso, gente. Dá a sua opinião aqui pra mim e a gente se vê no próximo vídeo.